Oi, gente, tudo bem? A tia Leidiane espera que sim, que todos estejam bem, com saúde, resguardados. Nós estamos retornando na nossa videoaula. Hoje nós iremos trabalhar um gênero novo, que é o artigo de opinião. Vocês já ouviram falar nesse gênero, artigo de opinião? Não? Então a tia Leidiane vai iniciar explicando, tá certo? O artigo de opinião, ele tem como finalidade convencer o leitor em uma determinada opinião que ele está expressando sobre um assunto e ele tenta convencer o leitor que aquilo que ele está falando é correto. Ele usa fatos, argumentos. Quando eu falo na palavra argumentar, que é uma das suas características principais, a argumentação é convencer. Convencer que aquilo que ele está falando, a sua opinião, ela é correta, ela faz o leitor compreender, ele usa maneiras, estratégias para fazer com que o leitor acredite na sua opinião em relação ao assunto que ele está propondo. O tipo de linguagem utilizada nesse gênero textual, artigo de opinião, é a linguagem formal. Por que é a linguagem formal? Porque ele é um tipo de gênero jornalístico. Ele pode aparecer em revista, jornais, internet. E como ele aparece nesses meios de comunicação, geralmente, a maioria das vezes, é utilizada a linguagem formal. Mas, às vezes, pode aparecer um outro tipo de linguagem, dependendo do assunto em que ele for abordado. Esse tipo de gênero, ele é muito cobrado nas redações para vestibulares. Gente, é muito bom nós já irmos se familiarizando com esse gênero, pois quando vocês chegarem no ensino médio ou forem fazer uma redação para um vestibular, vocês não sentirem dificuldade. E o nosso objetivo também em passar esse tipo de gênero é fazer com que vocês se tornem alunos críticos. Não aceitar aquilo que vocês ouvirem e simplesmente concordar. Vocês têm que ter a opinião de vocês. Por exemplo, geralmente os temas, os assuntos que caem em artigo de opinião são assuntos polêmicos da atualidade. Um assunto polêmico da atualidade que está acontecendo atualmente é a pandemia do coronavírus. Se a tia Leidiane fosse fazer um texto desse tipo, a tia Leidiane teria que falar sobre esse assunto, expor a opinião da tia em relação a esse assunto e usar argumentos, fatos para fazer com que o leitor acreditasse, se sentisse convencido naquilo que a tia Leidiane está falando. E esse tipo de gênero, ele é estruturado da seguinte maneira: ele vai ter a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Vamos entender essas três partezinhas do artigo de opinião: o que é a introdução, o que é o desenvolvimento, o que é a conclusão. Gente, na introdução, o autor, ele apresenta o assunto do artigo e ele apresenta a sua tese. Tia Leidiane, o que é tese? Tese é a opinião dele. Ele apresenta a sua opinião em relação àquele assunto. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é aquele momento que o autor ele vai usar argumentos, fatos, para convencer o leitor que o que ele está falando é correto.
E a conclusão é o fim do artigo, não é? Ele vai apresentar uma solução para aquela problemática que ele falou, aquele assunto. Ele apresenta possíveis soluções. Então, gente, o artigo de opinião é basicamente isso: expor uma opinião, convencer o leitor que aquilo que ele está falando está correto. Ele usa fatos, argumentos, tá certo? Então, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo gênero.